Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Vírgulas Rebeldes. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre as lições de criatividade de Elizabeth Gilbert no livro Grande Magia. Bom, antes de Grande Magia, o livro que colocou ela sobre os holofotes foi o Comer, Rezar e Amar, que quase todo mundo já conhece, já deve ter pelo menos visto o filme. Ele foi um sucesso tão absoluto que ele chegou a impulsionar o turismo nos países que ela visita. As pessoas quiseram repetir a viagem que ela faz, uma peregrinação, assim, em busca de encontrar a si mesmo e tudo mais. Apesar do sucesso absoluto que foi esse livro, muitos críticos foram muito duros com ele, porque eles disseram que era, na verdade, um livro de autoajuda fantasiado de romance, e que passava a ideia de que todos os problemas da nossa vida podem ser resolvidos comprando uma passagem de avião. Anos mais tarde, ela acabou escrevendo esse livro, Grande Magia, que na verdade ele destrincha o processo criativo dela e dá algumas dicas para que todo mundo possa viver uma vida mais criativa. Esse livro acabou despertando a devoção e o desprezo na mesma medida, porque muita gente achou que era pura balela. O The Guardian chegou a publicar uma crítica muito dura dizendo que o livro era preguiçoso e inconsistente. Eu tenho pra mim, que grande parte desse hate vem do fato de que ela tem uma abordagem meio mística da criatividade. Até eu, que adoro esse rolê do jovem místico, fiquei meio assim em algumas partes, achei meio viagem demais. Mas, apesar disso, eu acho que o livro tem muita coisa a acrescentar, tem algumas dicas muito valiosas e que ele é uma leitura legal para quem quer ter uma vida mais criativa e inserir atividades mais lúdicas no dia a dia. Ela começa com a premissa de que as ideias são seres espirituais, digamos assim, mas que tem uma personalidade e uma agência própria, da qual a gente não tem o menor controle. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma ideia aqui, essa ideia ela passa por mim, mas ela não é minha, ela tá no universo e ela pode pular de mim para outra pessoa. Essa ideia também foi abordada num TED Talk dela, que é muito famoso, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse nesse assunto poder assistir daqui a pouco. Você pode acreditar nisso ou não, sei lá, achar que é uma viagem absoluta, mas tem uma coisa que eu acho legal nessa abordagem das ideias, da criatividade. É que quando a gente pensa que as ideias são uma coisa externa a nós mesmos, a gente tira da gente o peso de ter aquela grande ideia que vai mudar o mundo. Assim, você fica pensando, nossa, será que eu sou capaz de pensar um livro que vai ser um best-seller e todo mundo vai amar? Ou então, sei lá, que se eu tenho a genialidade de um pintor para fazer um quadro maravilhoso que eu vou vender a não sei quantos mil dólares. Quando você pensa que essas ideias elas estão fora de você, você só precisa procurar por elas, você não precisa ter esse peso de tipo ser capaz de pensar algo desse tipo. Só que ao mesmo tempo, os críticos, os haters da Elizabeth Gilbert, eles também disseram uma coisa que faz bastante sentido, que é essa abordagem dela da criatividade, ela pode ser comparada ao segredo, né, da vida criativa. A gente pensar que é só a gente querer e procurar que as ideias vão aparecer pra gente sem a gente ter que se esforçar por elas. Então tem esse contraponto aí que eu acho legal apontar. Outra lição que eu acho importante pra gente tirar desse livro é que quando a gente pensa que as ideias elas são algo maior que nós e externo a nós, a gente também não precisa ter mais medo de fracassar. Se por algum motivo eu escrever, pintar ou inventar alguma coisa que for muito ruim, isso não é tipo um big deal. Assim, eu posso simplesmente deixar essa obra pra trás, ela é uma coisa externa a mim, afinal de contas, e partir para a próxima ideia. Mas na verdade eu acho que o melhor ponto do livro dela não é nem esse dessa questão metafísica das ideias, mas o fato de que ela defende com unhas e dentes de que todo mundo, seja você um artista profissional ou uma pessoa que tem um hobby mais criativo, ou até alguém que não faz nada, mas tem vontade de começar a fazer, todas as pessoas elas têm potencial criativo dentro delas. E o que falta é a gente aprender a utilizar e a descobrir esse potencial mesmo, alimentar a nossa criatividade para que ela possa nos fornecer mais e mais energia criativa nas nossas vidas. Então você não precisa ser um profissional criativo para você ser um artista, assim, você pode ser um advogado, um médico, um engenheiro, um professor. E no seu tempo livre você pode tocar violão, pode escrever poesia, pode cultivar um jardim em casa, pode até fazer uma coisa mais, sei lá, mirabolante, tipo patinação artística. E tudo isso que você pode fazer, você não precisa pensar em ser o melhor, ou ganhar uma medalha, ou ganhar um prêmio, compor uma música incrível que vai estourar nas paradas de sucesso, ou escrever um livro que algum dia vai ser publicado. Você só faz isso pelo simples prazer de criar e de se dedicar a uma atividade criativa no seu dia a dia que tem inúmeros benefícios, tanto para a nossa saúde mental, quanto para a qualidade de vida, quanto para
pra felicidade mesmo, né? Eu acho que é uma das coisas que faz a gente ser humano é a nossa capacidade de criar. E claro, se no meio dessa sua experimentação e desses seus hobbies você acabar criando uma coisa que as pessoas vão amar e que isso vai te fazer famoso e vai te dar dinheiro, assim, melhor. Mas esse não tem que ser o fim e o objetivo, assim, da sua criação. Bom, agora depois dessa introdução eu quero contar pra vocês 6 dicas, né, que ela dá pra gente conseguir levar essa vida mais criativa, incorporar a criatividade e as atividades lúdicas no nosso dia a dia. Inclua a atividade na sua rotina. Seja lá o que você quiser fazer, seja tocar violão, seja pintar ou escrever, você precisa criar um tempo para isso na sua vida. Não precisa largar seu emprego para fazer isso, nada disso, mas algumas horas por semana, sei lá, 2 vezes por semana, 2 horas por dia, o tempo que você tiver, porque senão, assim, a gente acaba fazendo uma coisa, vai limpar a cozinha, vai fazer um trabalho que tá atrasado, você acaba sendo envolvido nessa bola de neve e você não cria tempo para essa atividade. Então você precisa bloquear na sua agenda o tempo que você vai fazer isso. Daí ela conta o exemplo do pai dela, que era engenheiro químico, e uma hora ele se cansou e quis aprender outras coisas, né, sair um pouquinho da bolha da profissão, e ele começou a se dedicar a 1001 atividades, assim, ele fez apicultura, plantação de árvore de Natal, umas coisas assim muito loucas. E aí ela fala que, tipo assim, ele fazia aquilo, o tanto que ele se interessava por aquela atividade, ele se dedicava a ela, e aí uma hora ele se cansava e ele partia pra outra e aprendia outra coisa, assim, sem a menor vontade de ser um expert naquilo, de ser o melhor do mundo, mas que ele simplesmente ia sendo na consciência, se dedicando e aprendendo coisas novas, uma de cada vez e dependendo do que realmente o interessava naquele momento. Esse é um exemplo muito legal de como que a gente pode ter esses hobbies e essa curiosidade, ir atrás dessa curiosidade, sem pretensões muito grandes. E também fala um pouco da importância, né, de ter projetos paralelos, vários deles, vários interesses, pra gente estar sempre se renovando e aprendendo coisas novas. Nunca é tarde pra aprender algo novo. Ela conta a história de uma amiga dela, essa história é muito legal, inclusive, de uma amiga dela que tinha 80 anos, e com 80 anos ela decidiu que se interessava muito por história antiga, então ela começou a estudar a história antiga. E essa mulher teve uma vida muito longa e viveu até os 90, e com 90, aliás, acho que ela viveu mais que 90, com 90 anos ela já era especialista em história antiga. Então, se você começar hoje e se dedicar a esse hobby ou a essa atividade pelos próximos 5 anos, você já vai ser muito bom nela. E se você se dedicar pelos próximos 10 anos, você vai ser expert, assim, sabe? Poucas pessoas vão saber mais do que você. 10 anos é tempo suficiente para você aprender muita coisa. Às vezes, quando a gente fica pensando em começar, será que eu vou começar agora? Mas quanto tempo vai demorar para eu aprender isso? Quanto tempo vai demorar para eu fazer bem? Eu acho que o que a gente tem que pensar não é bem isso. A gente tem que pensar que o tempo vai passar de qualquer forma. Se eu começar agora ou não, daqui a 5 anos, eu vou estar 5 anos mais velha, independente do que eu tiver feito nesse tempo. Então, por que não fazer o que a gente quer, né? Dica número 3. Não supervalorize os fracassos e as críticas negativas. Então, nesse ponto, ela fala que todo o processo criativo e de aprendizado, ele tem seus altos e baixos, então em algum momento a gente vai fracassar, em algum momento a gente vai fazer uma coisa que é ruim, mas que isso faz parte do processo. A gente não deve se desmotivar quando esses momentos vierem. Ela até conta que no início da carreira dela de escritora, ela recebia várias cartas de rejeição. Isso é uma coisa que a maior parte dos escritores passam, né? Eles enviam pedidos de publicação e a maior parte deles é rejeitada, até que um dia eles são aceitos. Inclusive a J.K., também do Harry Potter, passou pelo mesmo e depois ela acabou publicando um dos maiores best-sellers do século, sei lá. Então, o que ela fez com essas cartas de rejeição? Em vez de desanimar e falar assim, escreveu não é pra mim, ela começou a colecionar essas cartas. E aí ela fala uma coisa muito importante pra todo mundo que se desmotiva com críticas alheias, que é: sempre vai ter gente que gosta e que não gosta do seu trabalho, mas a decisão de deixar essas opiniões alheias afetarem como você se sente com relação a eles é só nossa, de mais ninguém. Você não precisa de permissão de ninguém para ter uma vida criativa. E aí é onde ela diz que a criatividade ela não está reservada só para aqueles que enchem um estádio de futebol para assistir os shows ou para quem ganha Nobel de literatura. Todo mundo tem o direito de ter uma vida criativa, inclusive eu e você. E mesmo que isso seja só no âmbito pessoal, assim, você não precisa se envergonhar e nem de pedir autorização para ninguém para dizer que você é um artista ou criativo. Se você se sentir assim, se dedicar a isso, você já pode adotar esse título, digamos. E tem um quote dela que eu quero ler, uma citação que eu acho legal. Os guardiões da alta cultura vão tentar te convencer que a arte pertence apenas a uns poucos escolhidos,
mas eles estão errados e também são irritantes. Nós somos escolhidos. Nós somos todos criadores por natureza. Mesmo se você cresceu assistindo desenhos animados em um estupor de açúcar da manhã ao fim do dia, criatividade existe em você. Sua criatividade é mais antiga que você, mais antiga que todos nós. Siga sua curiosidade. Então não ignore seus desejos ou vontades súbitas de aprender sobre um tema qualquer, independente se é jardinagem ou história antiga ou música ou, sei lá, danças folclóricas da Sibéria. Esse tipo de curiosidade, a gente nunca sabe onde ele pode levar a gente. Às vezes você começa a ler sobre um assunto e aí de repente você tá lendo sobre outro e de repente sobre outro e no final você tem uma grande ideia de uma coisa que é o conjunto de todas essas informações que você acumulou ao longo da vida. A curiosidade é o que mantém a criatividade viva. E por último, dica número 6, aprecie o processo. É muito importante a gente gostar do que a gente está fazendo. Se você não gosta do que você está fazendo, então para e vai fazer outra coisa, porque não é para ser mais uma tarefa chata, um trabalho. O ato de criar ele precisa ser divertido, ele precisa ser lúdico. Ela até fala que não é pra gente se transformar naquela caricatura já ultrapassada do artista obscuro e depressivo e perturbado mentalmente, que é pra gente encarar o trabalho com leveza e diversão, que com certeza a gente vai colher frutos bem melhores. Bom, gente, essas eram as 6 dicas que eu queria passar pra vocês desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não deixem de seguir o canal aqui embaixo, de assinar para receber as notificações. E eu vou deixar aqui embaixo todos os links para esse livro e também para as minhas redes sociais, que a gente pode continuar essa conversa lá, tá bom? Até a próxima!